apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus por cada um que está aqui. Graça e paz a você que está me assistindo agora. Graça e paz a vocês na igreja. Pode se assentar, em nome de Jesus. Graça e paz a você que me assiste no YouTube agora. Graça e paz a você que me assiste pelo Facebook. Graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Graça e paz a você que nos assiste pelo grupo MGA no WhatsApp. Graça e paz a todos vocês. Vamos orar sobre a revelação de hoje. Hoje é dia 5 de junho de 2016. Hoje o Ministério Graça e Apostolado está completando 23 anos. Dia 5 de junho de 1993 foi quando eu inaugurei esse ministério, quando eu abri pela fé, crendo em Deus, nas suas promessas e na sua palavra. Dia 5 de junho de 1993, nós abrimos o ministério. E hoje, 5 de junho de 2016, 23 anos. Pegue a sua Bíblia e eu quero fazer uma oração para que essa revelação de hoje seja marcante por toda a sua vida. Meu Deus e meu Pai, reconhecemos que de fato e de verdade Tu és o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, o Deus que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Por isso rogo a Ti, para que segundo o Seu poder, Sua palavra seja revelada aos Teus filhos, à Tua igreja, que vai me assistir, que vai me ouvir agora, em algum lugar da face da terra. Revela a Tua palavra e manifesta a Tua glória. Esta é a minha oração pelos Teus filhos, pela Tua igreja, por essas ovelhas que precisam entender da Tua parte a Tua palavra, que não volta para o Senhor vazia. Tu és tremendo e poderoso. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Te agradeço desde já por fé, em nome de Jesus. Digam todos amém. A Ele salva de palmas. Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilha! Ovelhas, abram suas Bíblias em João, capítulo 19. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 19. João 19. Mateus, Marcos, Lucas, João. O quarto livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 19. Quem já achou, diga amém. João 19, verso 28. João 19, 28. Diz assim, Jesus falando. Mais tarde, João 19, 28, mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Olha o verso 28 que diz que Jesus sabia que tudo estava consumado. Tem gente que não sabe ainda, né? Muitos crentes não sabem ainda que tudo já está consumado. Ainda estão cumprindo obras da lei, pagando preço, para que possam ser salvos, para que possam ser perdoados dos pecados. Quer dizer, são pessoas que não entenderam ainda que tudo já está consumado, né? Jesus já sabia disso. Mateus 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de sopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, olha, é verdade mesmo, de fato, de verdade, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O tema de hoje desse apostolado, tudo está
consumado. Diga comigo, tudo está consumado. Diga isso. Olha, nós temos uma ordem de Jesus, um princípio que parte de Jesus, que é crer nele como diz a Escritura. Aproveitando que nós estamos em João 19, eu poderia falar de cabeça, mas eu quero que você veja na sua Bíblia. Aproveitando que estamos em João 19, volta algumas páginas em João, ainda em João, ó, João 7, você vai ver no verso 38, que Jesus disse em João 7, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura. Tá? O que eu falei, eu estou provando. Nós temos uma ordem, nós temos um princípio divino, bíblico, espiritual, que é crer em Deus, crer em Jesus, crer no Senhor, como está escrito. Não há outro modo de crer. É verdade que mudaram, mas não há outro modo. Felizmente mudaram, né? Mudaram o modo de crer em Deus. Mudaram o modo de crer em Jesus. Ah, pastor, como é que mudaram? Só tem um modo de crer em Jesus? Só tem um modo mesmo. O modo como está escrito. Mas infelizmente, se você for conversar com muitos, até evangélicos, você vai perceber que eles falam coisas que a Bíblia não diz. Alguém já percebeu isso? Numa conversa, né? Conversando no dia a dia, eles falam palavras que a Bíblia não diz. Falam coisas que a Bíblia não diz, creem em coisas que a Bíblia não diz e afirmam categoricamente em coisas que a Bíblia não diz. Frases, por exemplo, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia diz aonde? Se eu tenho 45 Bíblias e até hoje não achei essa frase. 45 Bíblias. 45 versões, traduções, até em hebraico eu tenho, aramaico eu tenho. Tradução do hebraico português, eu não achei. Aí você vai conversar, às vezes crente velho já, o evangélico, a Bíblia diz, irmão, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia diz, aonde que ela diz? Não sei, eu já vi, aonde você viu? E passa um ano, passa 5, passa 10, e a pessoa não mostra porque não está escrito. A Bíblia não diz isso. Então nós temos uma ordem de Jesus, nós temos um fundamento que é crer em Deus, crer em Jesus, como está escrito. Quem está entendendo? Isso não se pode mudar. Consegue entender que não se pode mudar? A Bíblia diz que não pode acrescentar um tio. Você não pode nem acrescentar e nem tirar. Por isso que eu pergunto, se estiver escrito, eu creio. E qual o primeiro texto que eu li? Porque eu vou entrar no meu assunto. O assunto hoje é, tudo está consumado. Mas será? Não tem será. Foi Jesus que disse. E se você não sabe, foi Jesus que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Se Ele é a verdade, então Ele não está mentindo. Se Ele não está mentindo, Ele falou a verdade. O que Ele disse? João 19,30. Tudo está consumado. Tudo o quê? Primeiro, tudo. Ponto. Não entende tudo, não sabe o que é tudo, não sabe ao que se refere tudo. Estou aqui para explicar. Por isso Deus me fez apóstolo. Conhecedor da graça de Deus em Cristo. Ou seja, conhecedor do que Deus nos deu em Cristo. Conhecedor do que Deus nos fez em Cristo. Quem está entendendo? Eu conheço de cor e salteado, de trás para frente, a graça de Deus em Cristo. Hoje eu entendo perfeitamente o que Jesus quis dizer com João 19:30. Está consumado. A primeira pessoa a entender e compreender essa frase de João 19:30 foi o apóstolo Paulo. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Tomé, não foi Tadeu, não foi Filipe, ou seja, os discípulos de Jesus. A primeira pessoa na face da terra a entender, abre um parênteses, porque Deus lhe revelou, fecha parênteses, senão nunca entenderia, como muitos até hoje não entenderam. Por quê? Entender a graça de Deus em Cristo é uma revelação.
que só Deus pode dar. Bíblia, eu não me canso de dizer, Bíblia todo mundo pode ter. Você vai numa loja e compra uma Bíblia. Você vai numa livraria e compra uma Bíblia. Não é verdade? Mas e a revelação? Onde você compra? E o entendimento dela? Onde você compra? O primeiro homem na face da terra a entender que tudo está consumado, e ele provou que ele entendeu pelos ensinos que ele deixou aqui registrado. Ele provou que ele entendeu que tudo estava consumado. Foi o apóstolo Paulo. Tudo o quê? O que está consumado? Todas as promessas da lei, da velha aliança, da antiga aliança que Deus prometeu que nos daria ou que faria em Cristo estão consumadas. Você vai ler Jeremias, farei uma nova aliança, Hebreus 8,13, Deus já fez uma nova aliança. Você vai ler Jeremias, perdoarei os seus pecados. Você vai ler as cartas de Paulo, fomos perdoados em Cristo. Você vai ler Isaías, salvarei com eterna salvação. Hebreus 5,9, Jesus é o autor da nossa eterna salvação. Por favor, a ele uma salva de palmas, que eu não aguento muito tempo sem aplaudir ao Senhor. Por tamanha bondade. Tudo está consumado. E o mais importante desse tudo o quê? A dívida está paga. Diga isso. Diga, a dívida está paga. Você viu o suspiro que eu dei? Diga, a dívida está paga. Qual que era a dívida, hein? O pecado, irmão. O pecado. Ai, como era grande. Pecado não tinha jeito. Moisés era um homem de Deus, mas tinha pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas tinha pecado. Salomão, o homem mais sábio em toda, mas tinha pecado. Eliseu, Elias, e Gideão, e Sansão, mas tinha pecado, não tinha jeito, abençoados. João capítulo 1, por favor. Diga comigo, tudo está consumado. João capítulo 1, aqui que maravilha, ó. A dívida está quitada. Diga, Abba, Pai, graças a Deus. Que maravilha, abençoado. Pensou eu sair da minha casa e vim para a igreja, vim para o ministério, chegar aqui, ouvir o pastor falar que eu sou um pecador diante de Deus. Ué, então a dívida não está paga ainda? Mas como não está paga se Jesus disse que tudo está consumado? Então tem coisa errada aí. E eu não creio que é na Bíblia. E nem em Jesus. Tá entendendo o raciocínio? Não, eu não creio que a Bíblia está errada. Eu tenho 45 Bíblias. As 45 vai estar errada? Não tem como. Jesus está errado? Não tem como. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o que está errado? No meio da igreja na face da terra. A falta de entendimento da graça de Deus que eles não conhecem. É isso que está errado. Infelizmente, o que eu disse? Infelizmente, com muito estudo eu percebi, descobri isso, a igreja na face da terra vive como se Jesus não tivesse morrido por eles ainda na cruz. Isso é lamentável, irmão. Isso é lamentável. Um crente se sentir pecador diante de Deus, isso é lamentável. Isso é lamentável. Ó, vai anotando aí. Efésios 1:4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Já somos em Cristo. Romanos 8:1. Portanto, agora, ou seja, em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Qual que era a condenação? Era o pecado. Nenhuma condenação há. Se não há condenação, não há condenação. Por isso, Romanos 5, verso 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque não há nenhuma condenação. Cristo tirou na cruz, levou.
Por isso que não tem condenação. Alô, quem é que está entendendo? Essa é a graça. Você está ouvindo o Evangelho de Cristo. Você está ouvindo, e por consequência entendendo pelo Espírito Santo, por que Jesus morreu na cruz, ou o efeito da morte e ressurreição de Jesus. Irmã, eu sou filho de pastor, irmã. Jesus já tinha morrido, mas eu me sentia um pecador, um pecado tão pesado que não saía por nada. Eu não ia na igreja? Claro que eu ia, eu era filho de pastor. Eu nasci indo na igreja. Mas o pecado não saía. Não tinha pecado. Tinha condenação de um sistema religioso. Quando eu conheci o Evangelho de Cristo, essa condenação saiu. Esse peso saiu. Porque eu entendi o que Cristo fez por mim na cruz. João 1, verso 29, veja na sua Bíblia. Veja na sua Bíblia. João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a quem? Quem que João viu? A Jesus. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que vai deixar o pecado no mundo. Não é isso? Não, João 1, 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que o quê? Coloca. O que está escrito aí? Tira. O que é tirar? É deixar, amém? Tirar é o quê? Tirar é tirar. Quem que não entende isso? Agora, a Bíblia diz que Jesus tira o pecado do mundo. Tem alguns lugares que você vai, o homem fala que o pecado está em você. Então quem está errado? A Bíblia ou o homem? É claro que é o homem. Não tem como a Bíblia estar errada. Diga comigo, está escrito que Jesus tirou o pecado do mundo. Não, pastor, está errado. Você está mudando a Bíblia, pastor. Está escrito tira. Não, abençoado, é que eu já conheço a graça. Eu vou te mostrar. Deixa o João aberto, capítulo 1. Abre em Colossenses 2. É que quando você tem olhos iluminados, você já não usa mais o verbo antigo, tira. Você usa o verbo já no passado, tirou. Porque ele já morreu. Tira. Ele não morre. Alô, Jesus não tira. Porque ele não morre. Jesus não morre. Jesus não morrerá. Presente, morre, morrerá futuro. Jesus morreu no passado. Se ele morreu, forçosamente, suponha que eu não conheço nada de Bíblia. Se Jesus já morreu, suponha que eu não conheço nada de Bíblia. Se Jesus já morreu, forçosamente tem que ter Colossenses 2,13 na Bíblia. É obrigado a ter, se ele já morreu. Colossenses, deixa o João 1 aberto. Colossenses 2, versículo 13, que diz, veja aí, Colossenses 2,13, e a vós outros que estáveis, olha o verbo no passado, não é a vós outros que estão no presente, é a vós outros que estáveis. Nossa, apóstolo, assim muda tudo. Claro que muda tudo. Muda o errado para entender o certo. Amém? É claro que muda tudo. Se você não respeitar a posição verbal, como que você vai entender a palavra de Deus? Como é que você vai entender a palavra de Deus se você passar por cima do verbo? Alô, Jesus morreu ou Jesus morrerá? Não ouvi. Jesus morreu ou morrerá? Jesus? Morreu. Se ele morreu, alguma coisa deve ter acontecido. Porque os profetas disseram que quando ele morresse, no futuro, Isaías 53, por exemplo, levaria nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, maldições. Isaías disse quando ele morresse, mas Isaías 53 era 800 anos antes de Jesus nascer, então não tinha acontecido ainda. Alô, mas nós não somos testemunhas de Jeová, ou seja, nós não somos Isaías, os verdadeiros testemunhos de Jeová.
Isaías, Jeremias, Malaquias, ou seja, testemunhas do Deus do Velho Testamento. Eles foram testemunhas de Jeová do que Deus fizeram. Os verdadeiros testemunhas de Jeová, que era o Senhor, que era Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor dos exércitos, o Deus da lei. Isaías, os profetas foram testemunhas de Jeová. Eles foram. Os de hoje não são e não tem como ser. Porque Atos 1:8 diz que nós somos testemunhas de Jesus, não de Jeová. Só quem está entendendo? Se você não considerar o verbo, você não entende a Bíblia. Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos, se estáveis ou se estávamos, forçosamente na língua portuguesa nos faz entender que não estamos, mas, porque o verbo está no passado, quem consegue entender? Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, ou seja, vos deu vida, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados. Algumas Bíblias dizem delitos, que é a mesma coisa. Perdoou todos os nossos pecados. Se ele perdoou todos, ele perdoou todos. Não tem como ele perdoar todos e ter deixado 1 ou 2 ou 3. Não tem como. Então ele não perdoou todos. É aqui. Não tem aqui. Lembra de João 7,38? Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, o que nós estamos fazendo? Crendo como está escrito. Quando você crê em Deus, em Jesus, quando você crê como está escrito, não é o pastor, não é a igreja, não é o ministério. Quando você crê como está escrito, o Espírito Santo te dá o perfeito entendimento. Não é o pastor, não é a igreja, não é o ministério. Quando você crê como está escrito, o Espírito Santo que habita em você te dá o perfeito entendimento. Amém? Por isso que eu espero você abrir a Bíblia. Porque não sou eu que vou te dar a revelação. Eu não orei a mim, eu orei a Deus. Então quando você crê como está escrito, por isso que Paulo disse, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve, você crê. Quando você ouve, você não sente aí um negócio? Eu tenho vontade, às vezes, de dar um pulo, sair voando, sair correndo. Eu estou sentindo algo, sabe? Porque o Espírito Santo, ele habita em meu espírito, mexe na minha alma e no meu corpo. Como é que eu vou estar cheio do Espírito Santo? Igual uma múmia engessada. Irmãos, Jesus perdoou todos os... Não, eu não consigo, irmão. Eu tenho que me expressar. Graças a Deus, Ele perdoou todos os meus pecados. Colossenses 2:13, perdoou todos os pecados. 14, havendo riscado o escrito de dívida. Colossenses 2:14, havendo riscado o escrito de dívida. Diga comigo, qual dívida? Diga isso. Alguém diria, eu não estou nem sabendo de nada, mano. Cheguei aqui agora, não estou nem sabendo. Eu já cheguei devendo. Não, fala para o seu irmão, você já chegou justificado. Entendeu? Porque Jesus já morreu. Alô? Ninguém chega com dívida. É verdade mesmo, na igreja não chega. Mas quando nasce, é verdade mesmo, irmão. Quando nasce, já nasce justificado. Porque nasce depois da morte e ressurreição de Jesus. Colossenses 2,14, havendo riscado o escrito de dívida que havia. O verbo está no passado. Não é escrito de dívida que há. Diga havia. Diga não há mais. Diga graças a Deus não há mais. Coloque o seu dedo para ver se está escrito mesmo. Ó. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. O qual nos era contrário, o quê? Qual a próxima palavra depois nos era contrário? Tirou ou tira? Mas João 1,29 diz tira.
Eu não fechei não, está aqui aberto. Ó. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ué, será que a Bíblia entra em contradição? Ah, pastor, eu estava lendo a Bíblia em casa, mas eu não consigo entender a Bíblia. Eu acho que ela entra em contradição, porque eu estava lendo João 1:29, diz o Cordeiro que tira. Aí eu estou aqui na igreja, Colossenses 2:14, tirou. Ué, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. É que João 1:29, Jesus não tinha ido para a cruz ainda. E Colossenses 2:14, ele já tinha morrido e ressuscitado. Então mudou o tempo. João 1:29 ainda pertencia à lei. Colossenses 2:14 já era a graça, a nova aliança. Então o verbo não podia ser tira, igual João 1:29. Teria que ser o quê? Tirou, porque Jesus já tinha morrido na cruz. Quem está entendendo? Aplaude se você está entendendo. Olha, me permita me gloriar em Cristo. Eu me orgulho muito desse raciocínio que Deus me dá. Eu me orgulho muito. Porque o homem natural, o Marcos Gomes, não conseguiria entender isso aí nunca. Ia morrer sem entender. É isso que prova o Coríntios 2, que nós temos a mente de Cristo. É isso que prova que nós temos a mente de Cristo, quando nós entendemos a graça de Deus. Olha para mim, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Colossenses 2:14, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do nosso meio, cravando. Aonde? Aonde que ele cravou? Na cruz. Fala para o seu irmão, teus pecados estão todos na cruz. Você não vai lá buscar não, né? Esse aqui é meu. Esse aqui não vou nem mexer, porque esse aqui, deixa isso aqui de lado. Graças a Deus, glórias a Deus, que os pecados foram todos cravados na cruz. De fato e de verdade, você não tem pecado diante de Deus. Você tem defeitos e imperfeições na carne. Gálatas 5, as obras da carne são conhecidas. Ciúme é uma obra da carne, é um defeito. Né? Inveja é uma obra da carne, é um defeito, é uma imperfeição da carne. Mas pecado diante de Deus você não tem e nem tem como ter. Porque se tiver, você não é salvo. E se você não é salvo, você não tem o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, não tem como você entrar no céu. Você está vendo como que já atrapalha tudo? Mas volta a fita. Jesus disse o quê? Em João 19:30, que tudo está consumado. Ou seja, ele veio para tirar o pecado. Colossenses 2:14, tirou. Não basta? Hebreus 9, abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 9. Porque se estiver escrito, olha irmãos, de fato e de verdade eu estou convencido, depois de 40 e poucas Bíblias e a manifestação do Espírito Santo em minha vida, de fato e de verdade eu estou plenamente convicto e convencido que não há pecado diante de Deus. Porque se houver, Coríntios 15, Cristo de nada vos aproveitará. E se há pecado em nós, Cristo morreu em vão, porque ele morreu para tirar os pecados. Se você ainda tem pecado, então ele morreu em vão. Ele morreu em vão. Por isso Gálatas 2, 20 e 21. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vão. Ele morreu em vão? Então levante a mão e diga, Cristo não morreu em vão. Diga, ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu para me salvar. Ele morreu para me justificar. Diga bem forte, e não por mim mesmo, mas em Cristo, eu estou perdoado diante de Deus. Em Cristo, eu estou justificado diante de Deus. Diga, graças a Deus. Agora você pode viver em paz. Sabe, irmãos, eu já vou ler o Hebreus 9, tá? Já vou ler. Sabe, irmãos, em graça não é
como aquele modo antigo de viver. Sabe aquele modo antigo? Perdoa nossos pecados, sabe? De manhã, aí de tarde, perdoa nossos pecados. Aí de noite, perdoa nossos pecados. Tem pessoas que não conseguem enxergar, mas eu vejo que Deus fala assim, você não entendeu ainda o que eu fiz na cruz por você? Você não entendeu nada? Onde é que você congrega, hein? Quem que é o seu pastor? Não é pastor? É padre? É papa? O que é? Não, quem é o seu mestre que te ensina a palavra? Ou ele não te ensina nada? Você tem uma Bíblia aí? Você nunca leu a Bíblia? Principalmente o Novo Testamento, você nunca leu? Deus fala, então é por isso que você está todo dia pedindo para mim perdoar seus pecados. Porque você não leu ainda que eu já perdoei na cruz, em Cristo. Se não é assim, vamos rasgar. Alô? Se esse entendimento que eu estou te passando não é assim, então temos que rasgar tudo no Novo Testamento. E nós não podemos ser chamados de cristãos. Se não é assim. Porque está escrito assim. Posso ouvir um amém? O que diz Romanos 8:1? Que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. O que diz Romanos 5:1? Que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. O que diz Colossenses 2:13? Que Ele perdoou todos os nossos pecados. O que diz Colossenses 2:14? Que Ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós, cravando os pecados na cruz. Ué, não é assim? Então tem que rasgar tudo. Se não é assim, como é que é? Se está escrito que nenhuma condenação há, mas há. Se está escrito que temos paz com Deus, mas na verdade não temos paz coisa nenhuma com Deus. Se está escrito que Ele cravou os pecados na cruz, mas é só uma brincadeira, Ele não cravou nada. É só uma filosofia. Então não podemos ser chamados de cristãos. Vamos ser chamados do quê? Irmãos, eu já li e vou ler de novo. João 7,38. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, tudo que eu estou falando está escrito. Hebreus 9, por favor. Abre aí. Hebreus capítulo 9. O tema de hoje, alguma coisa está consumada, amém? Muitas coisas estão consumadas, amém? Bastante coisas estão consumadas, amém? Várias coisas estão consumadas, amém? Então, incontáveis coisas estão consumadas, amém? João 19:30, Jesus disse o quê? Tudo. Em inglês, it's done. Está feito. Está consumado. Jesus veio levantar um muro. Começou de manhã a sentar os tijolos. Quando foi a tardezinha, ele acabou de construir o muro. Rebocou tudo legalzinho. It's done, está feito. Você não queria que eu fizesse um muro? Eu vim fazer um muro. Ezequiel disse, procurei entre eles um homem que levantasse um muro, se colocasse na brecha, mas a ninguém achei. Claro que não achou, todos eram pecadores. Até que veio Jesus levantar esse muro. Por nós perante Deus. Jesus veio e levantou o muro. Começou de manhã e terminou. E ele disse, João 19:30, olha, está acabado, já acabei o muro. Estou levando o pecado. Derramei o sangue. Não tem mais o que fazer. Fala para o seu irmão, de fato e de verdade, você não tem pecado diante de Deus. Diga isso para o seu irmão. Porque se você tiver pecados diante de Deus, abre um parênteses, você que está em Cristo, fecha parênteses. Se você tem pecados diante de Deus, letra A, Cristo morreu em vão. Letra B, você não é ovelha. Porque em Romanos 8:9, Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, se tal não é dele. Se não é dele, é filho da perdição. É bode, não é ovelha. Em Marcos 4:11-12, os bodes não foram perdoados. Para que vendo, vejam, ouvindo, ouçam, não entendo, para que não seja perdoado. Então, se não é ovelha, não foi perdoado. Você é um bode, irmão? Não, se é bode, não posso chamar de irmão. Desculpa aí, tá? Você está vendo como complica tudo? Quem está percebendo? Você está percebendo como complica tudo, irmão? Complica tudo. É igual você jogar uma arruela dentro do motor. Por mais fina que seja a arruela, por menor que ela seja, as engrenagens do motor, comando, pistão, biela, milímetro. Se você jogar uma arruela ali, vai estragar o motor.
Mas uma arruela bem fininha, pequenininha, não dá nem... Uma arruela, quando pegar nas engrenagens, vai comer, vai amassar os dentes, vai gastar o comando, vai marcar, vai estragar o pistão, vai estragar o motor. Uma coisinha estraga tudo. De fato, para nós que cremos na Bíblia, só nos falta o perfeito entendimento. Se nós cremos, só falta o perfeito entendimento. Que parte de João 19:30, onde o próprio Jesus disse que tudo está consumado. Principalmente o pecado. É um assunto que estou falando hoje. Eu não vou ter tempo. Tenho mais alguns minutos só, não vou ter tempo. Mas a santificação já está consumada. Pastor, eu estou aqui me matando para me santificar diante de Deus. Irmão, você já está santificado porque você já foi santificado. Mas eu não estou nem sabendo de nada. Porque não te ensinaram. Onde é que você está indo, hein? Você tem Bíblia? Tem. Não lê? Li. Não entendeu? Então eu te explico. Mas o Novo Testamento diz que em Cristo você já está santificado diante de Deus. Hebreus 10:10. Quer ver já? Abre aí, ó. Nós vamos ler Hebreus 9. Veja Hebreus 10:10. Olha lá, ó. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que seremos santificados. O que está escrito aí? Temos sido. Temos sido, na língua portuguesa, significa fomos. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Como, hein? Você crê na Bíblia? Crê na Bíblia? Como é que nós fomos santificados? Por nós mesmos? Por nossos esforços? Pela abstinência de alimentos? Nós fomos santificados diante de Deus? Então estamos vivendo igual Daniel. Estamos vivendo igual Moisés. Então Cristo de nada nos aproveita. Gálatas 5. Diga comigo. Como nós fomos santificados diante de Deus? Diga isso. Se você tem uma Bíblia, a própria Bíblia vai te responder. Para que você não fale que sou eu que estou te induzindo. Hebreus 10:10. Nessa vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Logo, se Jesus morreu de uma vez por todas e nos santificou, logo estamos santificados de uma vez por todas. Que maravilha! Que gozo entender isso! Dá vontade de sair voando, dá vontade de embalar assim e sair voando. De tanta alegria e gozo que eu sinto. Hoje eu não canto mais aquelas musiquinhas, né? Era um pecador, andava sem Jesus. Tem uns que conhecem direito. Tem uns que conhecem mais. Tem uns que conhecem mais. Não era um pecador não, irmão. Como era um pecador? Peraí. Como assim era um pecador? Jesus, João 1:29, ele tirou o pecado do mundo. Hebreus 10:10, ele me santificou pela sua morte. Um santificado pecador? Ou um pecador santificado? Não estou entendendo. Ou é pecador ou é santificado. Se é santificado, não tem pecado. Eu ia ler Hebreus 9, vamos ler. Hebreus 9, verso 24. Ai, que gozo que eu sinto, que alegria, que prazer que não tem preço. Eu já tive muitos prazeres na vida. Mas igual entender a graça não existe, irmã. Não existe. Já provei vários prazeres. Eu sou novinho assim, mas já provei vários. Talvez não provei tudo ainda, porque eu não tenho 350 anos. Né? Sou só 48. Mas já provei vários prazeres. Mas igual entender a graça, não tem comparação. Eu tenho vontade de gritar, de sair correndo, de pular. Por quê? O raciocínio, o entender, o efeito da morte de Jesus é o que me deixa com essa satisfação. Está me entendendo? A pessoa que tinha certeza que era um pecador, separado de Deus, que ia para o inferno. De repente Deus me revela a graça e fala, está vendo como estava errado? Quem te ensinou essas coisas, hein? O senhor quer que eu fale mesmo quem ensinou? Não foi só um não, hein? Aliás, Senhor, a maioria estão ensinando ainda. Deus fala assim, nossa, eu não acredito.
vem aqui. Aí me chamou assim, começou a me dar entendimento, e revelar a palavra. Vai lá ver se você consegue ajudar alguns. 1 Coríntios 9, fiz-me de tudo para com todos, para ver se por todos o meio eu consiga salvar alguns. Porque eles não entendem ainda, não entenderam. Olha lá o Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24, eu vou devagarzinho, veja na sua Bíblia. Veja aí. Hebreus, porque se você sabe ler, irmão. Ah, pastor, eu não sei ler, eu sou analfabeto. Mas você sabe ouvir? Você ouve? Então não tem problema que Romanos 10, a fé vem pelo ouvir. Se você não sabe ler, quando você ouvir, o Espírito Santo vai testificar. Não de mim, vai testificar do que Jesus fez por você na cruz. Porque Jesus disse que o Espírito Santo dará testemunho a respeito dele, não de mim. O Espírito Santo, o Espírito Santo é dado, ele é enviado para testificar de Jesus, não de mim. Eu vou morrer qualquer hora. Mas Jesus não, Jesus está vivo. O Espírito Santo te foi dado para que você entenda sobre o que Jesus fez por você. Só não entende quem não tem o Espírito de Deus. Aí Paulo disse em Romanos 8:9, quem não tem o Espírito de Cristo, então não é dele. Aí vai morrer sem entender mesmo. Fala para o seu irmão, entenda antes de morrer. Entenda aí antes de morrer, hein? Porque se faz 30 anos que você não entende, eu vou parar de te falar graça e paz abençoado. Uma pessoa ouvir a palavra de Deus por 30 anos e não entender, será que... 30 anos é muito tempo, né? Só se 30 anos sem ouvir. 30 anos sem ser ensinado. Aí, mas quando ouve, entende. Não por causa de mim. Porque a pessoa já tem o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo faz a pessoa entender. Ah, ele, por favor. Hebreus 9, 24. Veja aí. Olha que maravilha, estou terminando já. Hebreus 9, 24. Pois Cristo, quem? Não, bem forte. Quem? Ah, então não foi eu, né? Não foi o Ministério Graça Apostolado, não foi o pastor Marcos, não foi eu. Então amém. Quem mesmo? Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, de ano em ano, ele entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora morrer muitas vezes. Alô, quantas vezes Jesus padeceu? Quantas vezes Jesus morreu? Então tá bom. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, desde quando havia pecado. Aonde? No mundo. Mas o que João 1, 29 diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da onde? De Marte? Eu não sei se em Marte tem pecado. Porque João 1, 29 diz que ele veio tirar o pecado do mundo. Ainda bem que eu não estou em Marte. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas. O que eu disse? O que está escrito? Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou, veio, morreu na cruz, derramou sangue. Hebreus 9, 26. Mas agora, de uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. De fato, para quem é crente na palavra de Deus. De fato, de verdade, para quem crê na Bíblia,
Você não crê em mim? Eu saio de cena. Pronto, saí de cena. Não tá, a imagem não me pega mais. Quem está no YouTube, na internet, não está mais me vendo. Porque não sou eu. É a palavra de Deus que diz, Hebreus 9:26, mas agora ele se manifestou. Ele morreu na cruz para aniquilar o pecado. Aí você entende o João 1:29 que disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado. Você não tem pecado, porque ele disse que tudo está consumado. Ele veio para tirar o pecado. Ele veio para aniquilar o pecado. Por isso que nenhuma condenação há em você diante de Deus, porque você está em Cristo Jesus. Não é difícil entender isso. Não é difícil entender isso. O problema é que tem uma batalha. Paulo disse em Efésios 6, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades que estão aí na Universal, na Mundial e em muitos lugares. Ensinando heresia, na Igreja Católica, ensinando heresias e tradições, que para eles estão acima da palavra de Deus. É esse que é o problema. O problema é esse aí. A Igreja Católica tem uma Bíblia, eu tenho a Bíblia deles. Edição Ave Maria, eu tenho. Edições Paulinas, eu tenho. A Bíblia do Padre, eu tenho. Aquela preta, grandona, quadradona, eu tenho. Eu tenho 4 Bíblias católicas em casa, eu tenho. Diz igual. Eu tenho Bíblia de estudo pentecostal, eu tenho. Diz igual. Eu tenho imprensa bíblica batista, diz igual. Eu tenho Bíblia adventista, diz igual. Eu tenho Bíblia Testemunho de Jeová, diz igual. Eu tenho Bíblia da Congregação Cristã, diz igualzinho. CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, eu tenho, diz igualzinho. Então onde está o problema? Que os homens colocaram a tradição denominacional acima da palavra de Deus. É esse que é o problema. E não há nada acima da palavra de Deus. Deus é soberano. Não adianta colocar a tradição acima da palavra e ficar cantando, tu és soberano sobre a terra. Não adianta nada cantar se a tradição está acima da palavra de Deus. Não há nada acima da palavra de Deus. Deus é Senhor, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é Deus, e a sua palavra não volta para Ele vazia. Hebreus 4, a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Não há palavra acima da palavra de Deus. Porque se há alguma palavra acima da palavra de Deus, então ele não pode ser chamado de soberano. E ele é soberano. Então a questão é que nesse ministério a tradição não vingou. Aqui prevalece a vontade de Deus, aqui prevalece a soberania de Deus, aqui prevalece a palavra de Deus. Aqui a tradição não tem vez. Aqui não. Vai tocar em outra paróquia. Aqui a tradição não entra. Aqui nós cremos como está escrito. Está claro ou não está claro? Ah, mas aquele pastor, não estou nem aí com aquele pastor. Eu estou aí com aquele pastor. O Senhor é o meu pastor. É com ele que eu estou preocupado. Ah, mas tem um apóstolo aí. Eu não estou nem aí com esse apóstolo aí. Eu estou aí com o apóstolo de cima. Hebreus 3, o nosso sumo apóstolo. É com ele que eu estou preocupado. A ele eu temo. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça agradavelmente, pela qual servimos a Deus com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. O nosso temor não está em mandamento de homens, irmãos. Quem já entendeu isso? Atos 5, 29, Pedro falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta igreja, este ministério, este homem, quer crer que é pastor? Amém. Não quer crer que é pastor? Para mim também não muda nada. Esta igreja, esse ministério, este homem assumiu uma posição diante de Deus e dos anjos. Em crer na sua palavra
e não trocar a palavra dele por palavra de ninguém. Está claro ou não está claro? Não trocar a palavra dele por estatuto denominacionais, por estatuto da convenção A, B, C ou D. Essa palavra não pode ser trocada, essa palavra não pode ser substituída. Em Mateus 15, Jesus disse para os fariseus: em vão me adoram, ensinando preceitos e tradições de homens. Em Mateus 15, Jesus disse: bem disse Isaías ao vosso respeito, esse povo me honra só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você já leu Mateus 15? É repetição de Isaías 29. O profeta Isaías, 800 anos antes de Jesus nascer, o Isaías disse: Jesus nasceu 800 anos depois e falou a mesma coisa, que o povo estava honrando a Deus só de boca, só da boca para fora, mas o coração estava longe, honrava as tradições dos homens, mas desrespeitava a palavra de Deus. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que mais claro que isso não tem como, né? O raciocínio não é humano, não é teologia humana. É Bíblia, mas Bíblia é igual a um perfeito entendimento espiritual. Tá? Não é filosofia humana. Não é sabedoria humana. Gálatas 1:10, não aprendi nem recebi de homem algum. Não é sabedoria humana. Qual foi o homem que me ensinou? Não é sabedoria humana, não é filosofia humana, não é sabedoria terrena, carnal. É o que então? É Bíblia mais Bíblia vezes Bíblia é igual a um perfeito entendimento espiritual. Quer que eu provo isso? Olhem para mim. Quer que eu provo isso? Que é Bíblia mais Bíblia? João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que tira? Porque ele não tinha morrido na cruz ainda. Colossenses 2:13, quando Jesus morreu e ressuscitou, Paulo disse: ele tirou os seus pecados. Colossenses 2:14, ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós, cravando na cruz. Hebreus 9:26, ele aniquilou o pecado pela sua morte. Eu estou citando a Bíblia, eu não citei o que eu penso, não citei o que eu acho. Bíblia mais Bíblia vezes Bíblia é igual a um perfeito entendimento espiritual. Só quem está recebendo aí, hein? É impossível você ter pecados, senão tudo isso aqui é mentira. É impossível você ter pecados, senão tudo que eu estou lendo, ensinando, é mentira. Levante a mão quem está entendendo o que eu estou falando. E eu vou te perguntar uma coisa, você está com a Bíblia na mão aí, irmão? Eu estou vendo você com a Bíblia. Se é mentira, por que você anda com ela? Se é mentira, por que você está lendo ela? Ou tem parte que você lê, tem parte que você não lê? Que fariseu que você é, então? Se tem parte que é verdade, tem parte que não é bem assim. Eu estou vendo a irmã com a Bíblia ali, está com a Bíblia aberta. Se abriu a Bíblia, creia nela. João 7:38. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Estou citando as Escrituras. O tema de hoje foi: tudo está consumado. Ou seja, a dívida está paga. Está claro ou não está claro? A dívida está paga. Irmão, eu tenho muitos defeitos. É verdade, eu também tenho. Irmão, eu tenho muitas imperfeições. É verdade, eu também tenho. Mas você está santificado diante de Deus em Cristo Jesus. Você é salvo pela graça de Deus em Cristo. Você está sem pecado diante de Deus por estar em Cristo Jesus. Porque não é você que se apresenta direto a Deus. Agora você entende João 14:6, Jesus diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. É impossível você, nós, nos apresentarmos a Deus direto, é impossível. Por isso que 1 Timóteo 2, Paulo diz que Jesus é o nosso intercessor entre Deus e os homens. Por isso Romanos 14,
João 14, ele disse, ninguém vem se não for por mim. Então, nós não somos santos por nós mesmos, mas pelo que Jesus fez por nós. Em Cristo, Deus nos vê sem pecado. Em Cristo, Deus nos vê salvos. Em Cristo, Deus nos vê santificados. Em Cristo, Deus nos vê justificados. Deus não nos olha direto. Ele nos vê em Cristo. E para terminar, o último texto da noite, vou terminar com 1 Coríntios capítulo 2. Tomem cuidado porque eu estou inventando tudo isso aí, tá? Eu tenho 45 Bíblias, mas nenhuma delas diz isso. Estou inventando tudo agora, acabei de inventar. Alguém aqui está conferindo para ver se está escrito na Bíblia? Está escrito ou não está escrito? Então, se está escrito e você crê, só falta o entendimento que você está recebendo. Quem está recebendo? Você está cheio de pecado diante de Deus? Não, se você tiver pecado, Jesus tem que morrer de novo. E vai acontecer isso? É impossível. Como é que Jesus vai morrer de novo? Ele já está na glória, sendo louvado e exaltado pelo que ele fez na cruz. Alô? Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu. Agora ele está na glória. Ele não vai morrer de novo, não. Por isso que ele diz que tudo está consumado, porque ele não vai morrer de novo. Para terminar, 1 Coríntios 2. Você vai achar resistência na tradição religiosa. Porque esse ensino e esse entendimento tira o dinheiro da Igreja Católica. Porque quem vai comprar fitinha agora para colocar no braço? Você não tem mais pecado diante de Deus, porque Cristo levou na cruz? Para que você quer uma fitinha no braço? Para que você vai querer comprar um pedacinho de estátua para você ficar falando com ela, perdoa nossos pecados, se você entendeu que Cristo perdoou seus pecados na cruz? Então você não vai comprar mais bonequinho? E aí, como é que faz agora? Você é grato pelo entendimento que Deus está te dando? Porque isso não tem preço. O último texto da noite para terminar a reunião, 1 Coríntios 2. O que eu estou falando, né? Nossa, esse apóstolo, o que ele está falando? Eu nunca vi um homem falar assim. Já fui em várias igrejas, nunca vi um pregador assim. 1 Coríntios 2. Quem já achou, diga amém. Para terminar a reunião. 1 Coríntios 2. Vamos ler de pé? Vamos ler de pé, por favor. 1 Coríntios 2. Minha toalhinha nem está aqui, né? Será que eu não trouxe a toalhinha? Está aqui na gaveta. Preciso orar para o anjo me ajudar aqui. Viu? Lembrar, o anjo está ouvindo a pregação, me dá a toalhinha. 1 Coríntios 2, quem que já achou, diga amém. 1 Coríntios 2. Nossa, mas o que eu estou ouvindo aqui? Eu estou até embriagado. Parece que eu estou embriagado. 1 Coríntios 2, 6. Tudo isso que você ouviu aqui, irmãos, e muito mais que não vai dar tempo de eu falar, mas no nosso site, graçaeapostolado.com, você ouve lá muito mais, infinitamente mais, sobre a graça de Deus. 1 Coríntios 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. 1 Coríntios 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Está vendo? Não é sabedoria entre os pecadores, não, tá? Não é sabedoria entre os filósofos, não. Sabedoria entre os perfeitos. 1 Coríntios 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, que se aprende em faculdade. Não, nessa faculdade, não é essa sabedoria, não. Não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria.
Pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Está aí porque que mataram Jesus. Está aí porque crucificaram Jesus. Está aí porque Pedro impediu Jesus de sair para fora. Não vai. Dorme aqui em casa. Não, para trás de mim, Satanás. O Pedro não entendia. Ele queria proteger Jesus para Jesus não morrer. Mas se Jesus não morresse, nós não íamos ser perdoados. Se Jesus não morresse, nós não íamos ser salvos. Se Jesus não morresse, nós não teríamos o Espírito Santo. E o Pedro querendo impedir para que ele não morresse. Olha que coisa linda, abençoados. Eu sou obrigado a terminar a reunião. Estou terminando forçado, obrigado. 1 Coríntios 2,6. Abba, Pai. Todavia, tudo que você ouviu aqui, falamos sabedoria entre os perfeitos. Mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo. Você falou que não tem pecado diante de Deus. Eu estava crente que eu era um pecador. Você mostrou na Bíblia que Jesus tirou. Mas eu sou crente velho e nunca ouvi. Irmão, nós aqui falamos sabedoria entre os perfeitos, não a sabedoria deste mundo. Tem igreja que já tem 1.500 anos na terra. E por 1.500 anos estão aí pedindo, rogai por nós, pecadores. Caramba, por 1.500 anos não tirou o pecado ainda? Por 1.500 anos pedindo para rogar, para tirar o pecado. Rogai agora, rogai também na hora da nossa morte, porque nós estamos lascados, nós estamos perdidos. O que Jesus fez na cruz não valeu para nada. Pelo amor de Deus, rogai por nós, pecadores. E já passou 1.500 anos. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Os que entendem isso é porque foram iluminados pelo Espírito Santo, igual o Paulo foi iluminado. Paulo foi o primeiro a entender. Falamos sabedoria entre os perfeitos. Não é a sabedoria desse mundo que se aprende em faculdade, que lá eles não ensinam. Nem eles conhecem, eles não sabem. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios. Quem pode aplaudir o Senhor? Tudo já está consumado. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.